Alô galera, Vasco Análise aqui falando, Marcelo. Bom, não sei aí se as organizadas se insurgiriam contra o Salgado. Mesmo depois de toda a cagada feita, né, por ele ter feito a venda casada com a 777, já falei isso aqui cansativamente. Ele é visto em São Januário tirando fotos, mais de uma, com torcedores, com incautos, né? Osório também e tal. E aí eu não sei se esse vídeo aqui eu me reporto também às organizadas ou se tento abrir aqui um pensamento para todos reclamarem, protestarem nesse momento uma coisa que está para acontecer. A gente teve notícia aí que o Salgado vai tentar embargar a recuperação judicial, ao argumento de que não aceita o deságio, segundo ele, de 90%, sendo que ele não é credor trabalhista, né? Ele é credor quirografário. Primeiro credores trabalhistas, né? Assistentes de trabalho, essas coisas. Auxílios, né? Depois créditos com garantia real, que eu acho que não é o caso, obviamente. Ele não deve ter feito um empréstimo ao Vasco com garantia real. Então, fatalmente, ele é quirografário. É um credor comum, com um papel, né? Promissória, antigo cheque, que nem existe mais isso, né? É um contrato, confissão de dívida, né? Mas toda essa introdução aqui para quê? Se você for parar para pensar, né? Para refletir, o Salgado agora está se insurgindo por um suposto deságio de 90% de um crédito que ele diz que tem com o Vasco durante anos e anos e anos, que ele teria salvado o Vasco com aportes, né, com dinheiros e tal. Mas o que ele fez com o Vasco para a 777? Ele doou, né? Já falei aqui que uns falavam 1,4 bi, depois 700 milhões, mas na verdade teria caído apenas 70 milhões na conta do Vasco. E isso, segundo aí algumas fontes que eu tenho, segundo até o próprio Careca Vascaíno, né, que esse dinheiro não entrou lá de fora, e esse empréstimo ponte teria que ter vindo dinheiro lá de fora. Então, nem a prova disso aí tem, né, que esse dinheiro entrou. Então, o que o Salgado fez? O que o Osório fez? Eles entregaram o Vasco, né, ao argumento de, primeiro, enganando o torcedor, 1,4 bilhões, 700 milhões, porra nenhuma disso, né? Ele entregou o Vasco para 777, pegando 70 milhões, e o resto é uma doação. Temos que diferenciar isso aí. O que é uma doação? Doação é uma coisa que você entrega e fala, cuida aí, né? E às vezes, essa doação de uma coisa que você entrega e fala, cuida aí, você pede quem recebe a doação, donatário, injetar grana ali, né? Vou te dar esse carro aqui, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. É o que a gente chama de doação com encargo, doação modal. Já falei isso aqui outras vezes, né? Então ele doou o Vasco para 777, dizendo aí, toca aí, agora é teu, e aporta tanto aí, aporta X, Y, e o vascaíno reclamando de uma coisa que nem era mais dele, majoritariamente. 70% pertencia a 777, ela iria aportar valores
para ela própria, majoritária, ganhar dinheiros, né? Então veja que coisa maluca, o Salgado reclamando de um deságio, disse que não pode receber 10% de uma dívida que o Vasco tem com ele, mas entregou o Vasco de mão beijada, né? Tendo entrado apenas 70 milhões e um primeiro aporte, e depois outros 2 aportes foram embargados judicialmente, porque a empresa estava falida, né? Tendo aí uma prova disso, tendo colocado seus ativos para serem vendidos aí a 777 nos Estados Unidos, né? Então que engraçado, né? Salgado reclama do deságio do Vasco, mas entrega o Vasco, uma instituição centenária, doa essa instituição centenária, né? Não vou entrar nesse mérito não, já me estendi demais, o assunto era até outro, né? Bom, Léo Jardim vai renovar? Ele não quer renovar? Ele quer renovar? A gente não sabe, né? O Vasco está pressionando ele a renovar pelo valor que o Vasco quer, sob pena de dizer que é ingrato e tal, youtubers dizendo que ele está caro. Isso vem acontecendo, né? O Vasco nunca respeitou o seu torcedor e o torcedor desrespeita jogadores. Alguns deles podem exigir alguma coisa porque entregam Léo Jardim e Verratti, né? Então o Vasco já respeitou o tempo inteiro o seu torcedor e respeita também o seu jogador, que não valoriza esses caras. Um ou outro tem que valorizar. Friso, é o caso do Léo Jardim, é o caso do Verratti, já foi feito isso. A gente não sabe quanto ele quer, se o valor é abusivo, quanto valor que o Vasco quer pagar. A gente não sabe nada disso. Só sabe esse movimento para afundar o cara nas mídias, dizendo que ele é ingrato, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Estão valorizando o Léo Jardim? Não estão valorizando. Ele não merece uma valorização, né? Cadê a prova que ele está abusando do Vasco, que ele está cobrando valores exacerbadíssimos? Cadê a prova disso aí, né? Jair e Paulinho são outros 500, né? São outros 500. Mas também não podem ser jogados aos leões com o argumento de que ficaram machucados e tal. Não. Se você que está me ouvindo aí ficar machucado, quando você voltar para a tua empresa, você pode pedir aumento, né? Você vai ficar afastado pelo INSS, se for em CLT, né? E quando voltar, você pode pedir aumento. E o tempo para trás que você trabalhou até o momento que o contrato ficou suspenso, né? É isso aí. Não estou dizendo que o Jair e o Paulinho merecem mais do que estão pedindo, não. Só digo que tem que ser tratado com respeito. O Couto, idem, né? Couto, idem. É valor caro demais? Ele não merece? Minha modesta opinião. Pelo que ele entregou, 1,7 está demais. Tinha até que diminuir o valor. Mas quem sou eu aqui, um mero torcedor, para falar alguma coisa, né? O Vasco precisa ter um goleiro, alguém na zaga, alguém no meio de campo, alguém no ataque, que sejam protagonistas, né? Que tenham culhões. Já falei isso aqui. Jardim é um cara desse, Verratti é um cara desse, mas a gente não tem zagueiro e nem meia com essas características. O Nuno e o Couto não são isso. Nem muito menos Tietê, Paulinho, Jair, né? Nem Hugo Moura. E nem os zagueiros aí, né? O cara, ele queria fazer do Lemos um capitão, mas o cara não joga, tá sempre machucado, né? O Admar, que hoje foi apresentado como novo diretor executivo do Vasco, falou uma coisa, o óbvio, né? O óbvio ululante. O elenco é desequilibrado. Tem até um time que dá para chegar aí, né? Entre os 8 melhores, entre os 12 melhores e tal, bem trabalhado, né? Um bom goleiro, 2 laterais razoáveis, é o que tem aí no mercado, né? Os zagueiros são fracos. Eu gosto do Hugo Moura jogando como 5, destrói e toca a bola. 2 ou 3 volantes interessantes. Eu gosto do Tietê, gosto do Paulinho, né? Jair tinha que ter mais intensidade. Nuno e Couto jogando junto aí nesse jogo apoiado melhoraram. O Ryan é um garoto que vai crescer demais, né? Mesmo contra todo mundo aí, a torcida dizendo que ele era frouxo, lembra? Alô, torcida, você não protesta contra o Salgado, né? Sobre que ele quer levar o Vasco à falência. E chamou o Ryan de frouxo. Esse é o papel de vocês, né? E o Verratti, que está lá na frente, né? Bom,
O Vasco precisa de grana. O Admar, novo diretor executivo, falou que até dezembro garante aí o Ryan, mas fatalmente vai ser vendido, porque vai coincidir lá, talvez novembro, outubro, dezembro, a data que o Vasco tem que começar a pagar, para fazer os primeiros pagamentos da recuperação judicial. E tem que ter grana, né? Tem grana para tudo, para pagar a recuperação judicial, para pagar dívidas tributárias, pagar salário, pagar despesas correntes. Complicado demais, né? Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.